Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Beleza pura? Galerinha, bora resolver essa questão? Essa questão é de lançamento horizontal e oblíquo na mesma questão. Eu vou falar para vocês, ó, é uma questão maravilhinda. É bem sofisticada, vocês vão adorar e a gente vai com certeza sair mais inteligente do que a gente chegou aqui. Bora lá? Então, vamos lá enfrentar a questão. Então é o seguinte, ó. Um míssil viajando paralelamente à superfície da Terra com uma velocidade de 180 metros por segundo passa sobre um canhão à altura de 4.800 metros no exato momento que seu combustível acaba. Nesse instante, o canhão dispara a 45 graus e atinge o míssil. Beleza. O canhão está no topo de uma colina de 300 metros de altura. Determine a altura da posição do encontro do míssil, então. Determine a altura da posição do encontro do míssil com a bala do canhão em relação ao solo. Beleza, então se a gente olhar o desenho, galera, o que a gente tem? Então aqui em cima a gente vai ter o míssil viajando aqui, né? Quando ele chega exatamente, vamos dizer assim, em relação à projeção da saída do canhão, acaba o combustível dele. E nesse exato momento que acaba o combustível, uma bala desse canhão é disparada. Legal. Então, ó, até então esse míssil estava vindo em linha reta. Chegou aqui, o que aconteceu? Acabou o combustível. Então, se ele estava andando em linha reta. Aí acabou o combustível, o que ele vai fazer? Ele vai inclinar e vai cair. Isso vai virar queda livre. Então, o míssil, nesse momento, vai fazer um movimento de queda livre. O canhão, como a gente sabe, ele está disparando com um certo ângulo. Então, disparo com um certo ângulo é movimento, lançamento oblíquo. Beleza? Então, galera, antes da gente resolver essa questão, eu vou fazer uma rápida introdução sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, para a gente relembrar, beleza? Bora lá. É isso aí, galerinha. Então, bora começar? Vamos fazer uma revisão sobre lançamento horizontal. Então, qual é a ideia? Então, imagine o seguinte. Eu imagino que eu tenho alguma coisa assim. Pode ser uma montanha, uma plataforma, qualquer coisa que esteja a uma certa altura H do chão. Então, esse aqui é o solo. E em cima dessa plataforma, a gente tem uma bolinha, um corpo. Então, ela está aqui. Inicialmente, ela está parada. Aí vamos supor que, por alguma razão, eu coloco uma velocidade na horizontal para frente, tá? Então, o que a gente imagina que vai acontecer com essa bolinha? Então, alguém vai lá e dá um chute nela. Então, o que vai acontecer? Ela vai fazer um movimento assim, ó, até chegar no chão. Beleza? Então, é esperado que você tenha o corpo. Você tem o corpo, daí você dá um peteleco, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse arco em direção ao chão. Então, galera, se eu pegar, por exemplo, aqui um instante qualquer e analisar as velocidades, a gente vai ter duas velocidades. Uma velocidade que é no eixo X, que é na horizontal, que é a própria velocidade que a bolinha partiu, que ela partiu da horizontal, e eu vou ter uma velocidade no eixo Y, que é um VY. Tá? Para cada instante eu vou ter uma velocidade. Então, para esse lançamento que é dito horizontal, ele é uma composição de dois movimentos. No eixo, no eixo horizontal, eu vou ter um movimento uniforme. Então, a velocidade durante toda a trajetória, até chegar no ponto mais baixo, vai ser constante na horizontal. Então, se eu for analisar na horizontal, para o horizontal eu tenho um movimento assim, ó. É como se eu estivesse andando em linha reta, no chão mesmo, onde eu tenho o ponto de partida e eu tenho o ponto de chegada, tá bom? Então, considerando aqui, eu vou considerar que o espaço inicial do meu ponto de partida é zero, partir do zero. A velocidade que esse corpo vai andar é a própria velocidade de lançamento, que é v, que vai ser constante durante todo o movimento. E quando chegar no final, essa distância que é percorrida a gente chama de alcance. Então aqui vai ser
o alcance, que a gente pode chamar com a letra A. Legal. O tempo que vai demorar para a bolinha partir aqui do começo, do zero, e chegar na posição final, esse vai ser o tempo de voo. Tá, Pablo, mas o que é o tempo de voo? O tempo de voo é o tempo que a bolinha tem para poder cair. Então, quem vai comandar a distância que ela vai andar vai ser o tempo que ela fica no ar. Então, o tempo de voo é o tempo que ela fica no ar. Tempo que fica no ar. Beleza. Então, quem vai controlar esse tempo, que é o tempo que ela fica no ar, vai ser o tempo da queda, que é do eixo Y, que é do eixo vertical. Tá? Então, se a gente colocar aqui no eixo vertical, a gente vai ter um move. Por quê? No eixo vertical, ela está foi um lançamento de queda livre. Tá? Então, enquanto no eixo horizontal a gente tem movimento uniforme, no eixo vertical a gente tem queda livre. Então, se eu analisar o eixo vertical, eu vou enxergar isso aqui. É como se a bolinha ela parte de uma certa altura. Com o passar do tempo, ela chega aqui no chão. Então, aqui vai ser o solo. Tá? Então, mesma coisa aqui. A gente vai considerar então o espaço inicial como sendo zero. A velocidade que ele partiu lá de cima também é zero. Diferente daqui, que a velocidade que ele partiu é constante durante todo o movimento e a mesma que foi do lançamento. Porém, como aqui é queda livre, que ele está partindo do zero, então a velocidade que ele partiu no eixo da vertical tem que ser zero. Tá? Depois, com o passar do tempo, ele vai ter uma altura, que é a altura que ele tem para ter essa queda livre, que vai ser a mesma altura que a bolinha partiu. Tá? Então, a posição final vai ser a própria altura, porque se ele partiu do zero e andou h, então a posição final é o próprio h metros. Beleza? Aí, o tempo que essa bolinha vai ficar no ar, esse cara é o tempo de voo. Então, tempo é o tempo de voo, que é o tempo que a bolinha permanece no ar. Tá bom? Então, nesse caso aqui, como ela vai ficar sujeita à força gravitacional, a gente sabe o espaço inicial, a gente sabe o espaço final, a gente tem a velocidade inicial e a gente quer tempo, então a primeira equação que vem na cabeça é o sorvetão. Então, a gente aplica esse cara aqui. V0t mais at quadrado sobre 2. Então, o espaço final vai ser o h, o espaço inicial é zero, velocidade inicial também é zero, t. Como a bolinha é queda livre, ela vai estar na direção da gravidade, então é o próprio g, vezes tempo de voo ao quadrado sobre 2. Então, h vai ser g tempo de voo ao quadrado sobre 2. Se eu fizer a conta e isolar o tempo de voo, a gente vai ver que o tempo de voo, então eu passo o 2 multiplicando, o g passa dividindo e aqui eu tiro a raiz quadrada. Vai ficar 2 vezes h, né? Passou multiplicando, o g que estava aqui passa dividindo. E como eu tenho o quadrado aqui, quero tirar o quadrado, eu vou passar a raiz quadrada, fica a raiz quadrada aqui. Então, o tempo de voo é esse camarada aqui. 2 vezes h dividido por g. Beleza? Então, esse é o tempo de voo. Dado que eu calculo esse tempo de voo, eu consigo calcular o alcance. Por quê? O alcance, como é um movimento uniforme, a única equação que a gente tem é o sorvete, ou sorvetinho. S0 mais VT. Então, o espaço final, que a gente pode chamar de A, vai ser o espaço inicial, que é zero, mais a velocidade do lançamento vezes o tempo de voo. Então, o alcance vai ser nada mais do que a velocidade vezes o tempo de voo. Então, aqui a gente consegue também calcular quanto vai ser o alcance desse movimento. Beleza? Bom, dito isso, então agora vamos para o movimento que é o lançamento oblíquo. Partiu! É isso aí, galera. Então, bora falar sobre o movimento oblíquo. Bom, o movimento oblíquo nada mais é do que
Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho o chão, aí eu tenho uma bolinha ou um corpo, e esse corpo ele vai ser lançado a uma certa velocidade em relação ao chão, que eu vou chamar de V, e um ângulo, que é um ângulo θ. Legal. Se eu tenho um corpo que vai ser lançado com uma certa velocidade em relação ao chão, o que a gente vai esperar? Que ele vai fazer um arco de parábola. Então ele vai ser um movimento parabólico. Tá? Então o que a gente imagina que vai acontecer? Ele vai fazer algo parecido com isso. Pá! Beleza. Então ele vai chegar aqui no chão. Legal. Dado esse movimento, a gente consegue calcular algumas coisas. Uma coisa que a gente consegue calcular é o alcance que esse projétil teve. Então, a distância na horizontal é o alcance dele. Então, o alcance que a gente vai chamar de A. Legal. Quando esse objeto, como ele está subindo, considerando disparo, né? Ele vai estar subindo na primeira parte e descendo, vai chegar uma hora que ele vai parar de subir, porque como temos a gravidade que está em sentido contrário ao movimento, então ela vai forçar esse objeto a ir desacelerando até chegar no que a gente diz de altura máxima. Então aqui a gente vai ter a altura máxima. Legal. Tá. Então a gente consegue calcular a distância que esse cara vai percorrer, que a gente chama de alcance, a altura que esse cara vai ter, né, que vai ser a altura máxima, e o tempo que ele vai demorar para sair daqui e chegar aqui. Que esse tempo que ele vai fazer todo esse movimento é o tempo de voo. Então é o total tempo que ele vai ficar no ar. Tá bom? Legal. Bom, se eu pegar esse movimento, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenho aqui. Vou colocar também os eixos. Então, tem um eixo aqui, tem um eixo aqui. Esse eixo é o eixo X, que é na horizontal, e esse eixo aqui é o eixo Y na vertical. Legal. Então, ó, esse cara, ele tem uma velocidade V e um certo ângulo em relação horizontal. Beleza. Como ele tem um certo ângulo em relação horizontal, então é um vetor que não está nem na horizontal e nem na vertical. Então esse cara a gente vai quebrar ele em dois. Uma partezinha dele que vai estar na vertical, que a gente vai chamar de Vx, e uma parte dele que está aqui na horizontal, que é Vx, e a parte vertical, que a gente vai chamar de V0y. É a velocidade inicial que esse cara partiu na vertical e esse cara é a velocidade que ele está na horizontal. Legal. Para relacionar esses dois com o que a gente tem, então vamos lá. Então, a velocidade na horizontal, que é Vx, é a velocidade dele de lançamento. Como o Vx está encostado com o ângulo está pertinho dele, ele está com o ângulo. Então, estar com o ângulo é cosseno. Então, cosseno de θ, que é o ângulo. E V0y, que é a velocidade inicial no eixo y, que é na vertical, vai ser a velocidade de disparo. O V0y, o ângulo está do lado oposto, lá. Ele não tem um ângulo aqui, ele está sem o ângulo. Então, sem o ângulo é seno. Então, seno de θ. Legal, então a gente fez a decomposição desse carinha. Analisando, o que a gente vai ter? No eixo horizontal, a gente quer esse Vx, ele vai ser constante. Então, esse movimento vai ser um movimento uniforme, tá? Então, no eixo horizontal. No eixo vertical, como ele vai desacelerar para subir e acelerar para descer? Então, no eixo vertical, vai ser um move. Então, mu no horizontal e move no vertical. Beleza? Legal. Bom, então vamos começar no eixo vertical, que a gente vai conseguir calcular duas coisas. Para o eixo vertical, então a gente está interessado em ver tempo de subida
e descida e altura máxima. Legal. Bom, para calcular o tempo de subida, que no caso, na hora que ele está partindo aqui do chão e chegando à altura máxima, então se a gente analisar, o que a gente vai ter? Então, na vertical, a gente tem essa situação. Então, a gente tem o chão, ele partiu aqui do chão, vai subir até chegar na altura máxima e vai parar. Beleza? Então, ó, nessa situação, o que a gente vai considerar? Então, ele está partindo do zero. Ele tem uma velocidade inicial de disparo para cima, que é o V0y, que vai impulsionar. E quando ele chegar lá na altura máxima, o que a gente vai ter? Então, depois de ele andar à altura máxima, partiu do zero, andou na altura máxima. Então, o espaço final... Então, aqui é isso aqui. Opa. Então, na altura máxima, ele vai chegar... O espaço final vai ser a altura máxima. E a velocidade final vai ser zero. Ou seja, ele vai parar de subir. Legal. Então, ó, dado essa informação, a gente vai conseguir calcular, no caso aqui, o tempo de subida e a altura máxima. Então, se eu quiser calcular o tempo de subida, o que eu posso fazer? Para calcular tempo, como é um movimento uniforme e variado, eu tenho duas equações. Eu tenho o sorvetão e o VVatt. Né? Como eu sei a velocidade que ele está subindo, eu sei a velocidade que ele chegou, e eu tenho que é um movimento que é contra a gravidade, eu posso aplicar o VVatt direto aqui. Então, ó, V igual V0 mais AT. Então, a velocidade final é zero. Velocidade inicial, V0y. A aceleração da gravidade, como estou subindo, eu estou indo contra a gravidade. Então, ir contra a gravidade é uma coisa negativa. Então, vai ser menos g vezes tempo de subida. Vai ficar 0 igual a v0y menos g vezes tempo de subida. Para as palavras, vai ficar g vezes tempo de subida igual a v0y. Então, portanto, tempo de subida vai ser v0y dividido por g. Beleza? Então, aqui a gente calculou o tempo de subida. Legal. Para calcular a altura máxima, o que eu posso fazer? Eu posso usar, por exemplo, o sorvetão, já que eu sei o espaço final, o espaço inicial, e eu tenho o tempo de subida, eu consigo calcular o espaço final, né, que vai ser a altura máxima, ou eu posso também usar Torricelli. Vamos usar Torricelli, ó. Por exemplo, v quadrado, v0 quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Legal, velocidade final, então quando ele chegar lá no topo, ele vai parar de subir, então vai ser 0, 0 ao quadrado. Velocidade inicial é o v0y ao quadrado, mais 2 vezes, estou indo contra a gravidade, então menos g. Com o deslocamento vai ser o espaço final menos inicial, que é a própria altura. Então, Hmax. Legal, vai ficar 0 igual a v0y ao quadrado, menos 2 vezes g vezes a altura máxima. Passo esse termo do outro lado, vai ficar 2g altura máxima igual a v0y ao quadrado. Então, altura máxima, passo 2g dividindo, vai ficar v0y ao quadrado dividido por 2g. Então, tá aqui. Então, para calcular a altura máxima, a gente vai chegar nessa equaçãozinha. Legal? Bom, outra coisa que eu quero calcular é o tempo de voo, tá? Então, outra coisa que eu consigo calcular é o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo que esse corpo vai ficar no ar. Então, vai ser o tempo que ele vai demorar para subir, mais o tempo que ele vai demorar para descer. Então, tempo de voo vai ser tempo subida mais tempo de descida. Como eu parti do chão e vou chegar no chão, então o tempo que ele demora para subir vai ser a mesma coisa que o tempo que ele demora
para descer. Então, isso aqui é um movimento que ele é simétrico. Então, eu posso dizer que o tempo de voo, então aqui, ó, como tem simetria, então o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Como eu já sei o tempo de subida, então eu posso substituir esse cara por tempo de subida. Então vai ser tempo de subida mais tempo de subida. Então, o tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo que esse corpo vai demorar para partir do chão e voltar para o chão vai ser 2 vezes, aí substitui, né? 2 vezes 0y dividido pela gravidade. Então, esse é o tempo que ele vai ficar no ar. Legal. Então, a gente calculou o tempo de voo, a gente viu o tempo de subida, que é de descida, e a altura máxima. Falta calcular o alcance. Então, aqui, ó, aqui o alcance é no eixo horizontal, que é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, a única equação que a gente tem aqui para trabalhar é o sorvetinho. Então, S igual a S0 mais VT. Então, ó, para o alcance, o que vai fazer? Então, vou desenhar aqui. Ó. Para o alcance, a gente tem essa situação. No eixo horizontal, ele parte daqui com uma velocidade de Vx e chega ao máximo da distância, que é o alcance, mantendo a mesma velocidade de Vx. O tempo que ele demora para fazer esse percurso é o tempo de voo, que é o tempo que a bolinha vai ter para ficar no ar. Tá? Então, quem controla a distância que ele vai andar é o próprio tempo de voo. Então, usando o sorvetinho, o que a gente vai ter? Então, S igual a S0 mais VT. Então, a gente considera que ele parte do zero e ele vai chegar no espaço final, que é o próprio alcance. Né? Se ele partiu do zero, onde o alcance, o espaço final é o próprio alcance. Então, vai ser o alcance igual a 0 mais Vx vezes tempo de voo. Então, o alcance nada mais é do que o Vx vezes 2 vezes V0y, dividindo isso aqui pela gravidade. Beleza? Então, galera, eu quis fazer esse adendo aqui na matéria para poder falar um pouco sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Tá? Agora que a gente vai fazer a questão, a gente não vai se preocupar em decorar essas fórmulas. Por quê? A gente vai usar as próprias equações de mu e move para poder fazer as continhas, tá? Porque senão a gente não tem por que ficar decorando essas fórmulas. A probabilidade da gente errar por esquecer algum termo ou fazer alguma confusão é grande. Então a gente só tem que lembrar de 4 fórmulas ao todo. Então é o sorvetinho para o movimento uniforme e as outras 3 para o movimento uniforme e variado. Sorvetão, Voat e Torricelli. Beleza, galera? Então agora partiu para a questão. Bora lá. Então, ó, só recapitulando. Então, tem um míssil que ele está voando na horizontal. Aqui acaba o combustível dele, então ele vai entrar em queda livre. E ao mesmo tempo vai ter uma bala de canhão que vai ser lançado com movimento de lançamento oblíquo. Então a gente vai ter lançamento horizontal, que vai ser a composição de queda livre com movimento uniforme para frente, e lançamento oblíquo, que a bala de canhão vai também um movimento uniforme para frente, movimento uniformemente variado, tá bom? Então, se eu analisar aqui, a partir desse ponto, então, para o míssil, o que vai acontecer? Ele vai fazer um movimento assim, né? Até cair no chão. E a bala de canhão vai fazer um movimento assim. Então, é um arco, né? Alguma coisa assim. Legal. Ele quer saber quando tiver esse encontro, que é isso aqui. Então vai ter um encontro, ele quer saber justamente quanto vale essa altura. Vou chamar de Hzão. Beleza? Então é essa altura que ele quer saber em relação ao solo, qual vai ser a altura do encontro. Legal. Então, para ajudar a gente, eu vou só redesenhar o problema para a gente poder colocar
valores e tudo mais aqui para não poluir tanto esse desenho. Então, disso aqui, o que eu vou ter? Ó? Então, imagina a situação. Eu tenho o míssil aqui na parte de cima. Eu tenho a bala de canhão aqui na parte de baixo. Legal. Então, vou colocar aqui como se fosse aqui, ó. Então, aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Legal. Então, como a gente viu, o canhão, o míssil primeiro. O míssil ele tem uma velocidade para frente, né? Que ele partiu, que ele chegou até aqui com essa velocidade de 180. A partir daí ele vai estar em queda livre, junto com essa velocidade para frente. Então vai ser um lançamento horizontal. Então, se a gente ver, ele vai fazer alguma coisa parecida com isso. Legal. Aí a gente viu que o canhão ele tem uma certa velocidade V para cima e 45 graus de ângulo. Então esse cara aqui vai ser lançamento oblíquo. Então ele vai fazer alguma coisa parecida com isso aqui. Legal. Beleza, então bora lá. Aqui, nesse ponto de referência, eu estou partindo daqui da boca do canhão onde vai sair. Então eu não estou pegando a diferença com o solo. Então o meu novo chão, ou meu novo solo, então aqui, como eu mudei a referência para a boca do canhão, esse aqui vai ser um novo chão. Tá? Então, em relação a esse novo chão, eu vou ter uma certa altura aqui. Tá? Que eu vou chamar de Hzinho. Vai ser a altura em relação a esse novo chão, que esse chão está em relação à saída da boca do canhão aqui. Beleza. Legal. Olha só. Como o míssil está a 4.800 metros do chão e o canhão está a 300 metros, então a distância entre o míssil e o canhão nada mais é do que a subtração desses dois valores. Então, 4.800 menos 300 dá... Então, essa altura dá 4.500 metros. Legal. Como o míssil está a 4.500 metros de altura em relação ao canhão e o ponto de encontro é H, vocês concordam que a altura ou a distância que o míssil vai ter que cair nada mais é do que também essa subtração, que é de 4.500 menos H, que vai ser a altura total que ele tem para andar. Enquanto o canhão vai ser a própria altura H. Beleza? Muito bem. Bom, então, para começar, a gente vai começar pelo míssil. Então, o míssil, a gente viu que ele é um lançamento horizontal. Legal. Bom, como ele é um lançamento horizontal, então a gente viu que ele vai ter a composição de dois movimentos. Um movimento na vertical, que vai ser queda livre, e um movimento na horizontal, que vai ser um movimento uniforme. Legal. Ok. Vê se vocês concordam. O tempo que o míssil vai demorar para descer e chegar nesse ponto é o mesmo tempo que o canhão vai demorar para lançar essa bala e essa bala atingir ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, no mesmo tempo. Então, o tempo que o míssil tem para cair é a mesma coisa que o tempo que a bala tem para subir, até chegar ao ponto de encontro aqui, ó. Não é? Beleza. Então, primeira coisa que eu vou querer ver é calcular o tempo de queda que esse míssil tem até chegar nessa altura. Beleza? Então, como eu calcular o tempo de queda, isso aqui a gente viu que a gente vai ver que é no eixo Y, que é um move. Beleza? Então, ó, se eu fizer um esquema rapidinho, o que eu tenho? Eu tenho aqui, então o míssil, ele vai, olhando o eixo Y, ele vai cair de uma certa altura, que é o 4.500 menos H. Ele vai estar a favor
da gravidade. Beleza? Então, a gente vai considerar aqui para o míssil que ele partiu. Então, espaço inicial de 0. O espaço final é a própria essa altura, que é 4.500 menos h. Eu quero calcular o tempo. Então, para calcular o tempo, eu tenho os espaços, eu tenho a gravidade e a velocidade inicial também é 0, porque é uma queda livre. Então, a gente pode usar, aqui a gente pode usar sorvetão. Então, de cara a gente vai usar o sorvetão. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, o espaço final é 4.500 menos h. O espaço inicial é 0. A velocidade inicial é 0 também. A aceleração, como estou indo a favor da gravidade, que é queda livre, então vai ser o g vezes o tempo de queda, vou chamar tq quadrado sobre 2. Legal. O g a gente vai substituir valendo 10. Então vai ficar 4.500 menos h. Aqui 0 vai embora. Vai ficar 10 vezes tempo de queda ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então aqui eu consigo simplificar. Então fica 1 por 5. Então vai ficar 4.500 menos h igual a 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Então, para calcular o tempo de queda, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando, passar dividindo essa galera e tirar a raiz quadrada para sumir com esse quadrado. Então, no final das contas, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 4.500 menos h dividido por 5. Isso aqui em segundos. Legal. Então, vamos deixar essa equaçãozinha aqui. Legal. Então, a gente calculou o tempo que o míssil vai demorar para sair da altura que ele está até a altura de encontro, que é dado por essa equaçãozinha, que é 4.500 menos h. Legal. Agora, eu quero saber quanto o míssil vai andar na horizontal, ou seja, quanto vai ser o alcance. Então, é isso aqui. Quanto vai ser o alcance que o míssil vai andar na horizontal. Então, próxima questão que eu quero saber é o alcance. Então, relembrando que o alcance é no eixo X e no eixo X é movimento uniforme, porque ele não tem nenhuma aceleração impulsionando esse míssil ou brecando ele. Tá? Ele simplesmente acabou o combustível, então ele vai permanecer com a velocidade que ele partiu aqui do lançamento dele, que é a velocidade do míssil. Legal. Então, como a gente sabe, no eixo horizontal, a única equação que a gente tem é o sorvetinho. Então, vai ser S igual a S0 mais VT. Legal. Vou considerar... Então, peraí, vamos fazer melhor. Ó. Então, ó, vai ficar assim. Então, se eu olhar na horizontal, eu vejo que o míssil ele parte daqui e chega até o alcance. Então, temos a velocidade do míssil, tanto no começo quanto no final do movimento, é o mesmo. Ele vai ter um alcance baseado no tempo de queda, que é o tempo que ele tem para chegar até essa posição. Então, a gente vai aplicar a única equação que a gente tem para o movimento uniforme, que é o sorvetinho. Então, S igual a S0 mais VT. Legal. Então, ele também vai partir do zero e vai chegar no próprio alcance. Porque partiu do zero, andou o alcance, chegou, o espaço final é o alcance. Então, o alcance vai ser 0 mais a velocidade do míssil vezes o tempo de queda. Então, o alcance, aqui eu vou colocar o alcance do míssil. O alcance do míssil vai ser a velocidade do míssil vezes então vai ser a velocidade do míssil, que é de 180 vezes tempo de queda. Legal. Como por enquanto eu tenho essa raiz quadrada e esse tempo eu não tenho como calcular, eu vou deixar ele também desse jeito aqui. Então vai ser 180, que é a velocidade, vezes o tempo de queda, que é dado pela essa raiz quadrada. Então por enquanto eu vou deixar, para não ficar poluindo aqui muito aqui a nossa questão, eu vou deixar desse jeito. Então trabalhei com o tempo de queda e o alcance do míssil. Agora falta eu trabalhar o tempo de subida do canhão, da bala de canhão, e o alcance do canhão. Então, por enquanto, a gente fechou aqui
a parte do míssil. Então, agora vamos para o canhão. Então, ó. Então, o canhão, como a gente viu, é um lançamento oblíquo. Beleza, então ele vai ter um lançamento oblíquo. Legal. Primeiro passo que a gente tem no lançamento oblíquo é achar as velocidades na horizontal e na vertical, porque ele dá uma velocidade que forma um certo ângulo com a vertical. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a decomposição dessa velocidade. Então, ó, eu tenho aqui o canhão. Vamos colocar os eixos, né? O eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo vertical, que é o eixo Y. Vamos ter a mesma cor aqui. Legal. Então, eu tenho uma velocidade que é a velocidade que foi do disparo, a velocidade do canhão, a 45 graus. Legal. Então, como a gente viu, essa velocidade é decomposta na velocidade do canhão no eixo X e aqui na vertical é a velocidade do canhão inicial em Y. Beleza. Então, velocidade do canhão no eixo X é a velocidade do canhão está com o ângulo, então é cosseno de 45 graus. Velocidade do canhão inicial em Y vai ser a velocidade do canhão. Ele está sem o ângulo aqui, então é seno 45 graus. Legal, se a gente substituir cosseno e seno, então é aquela cosseno e seno de 45 é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então é do meio, né, da musiquinha, que é o raiz de 2 sobre 2. Então a velocidade do canhão no eixo X é a velocidade do canhão vezes raiz de 2 sobre 2. A velocidade do canhão inicial em Y vai ser a mesma coisa, porque seno e cosseno de 45 vale a mesma coisa, que é a raiz de 2 sobre 2. Legal, então fica o raiz de 2 sobre 2 multiplicado pela velocidade do canhão. Legal, então eu já tenho essas duas relações aqui. Velocidade da bala do canhão no eixo X e no eixo Y. Legal. O que eu vou fazer agora? Bom, a primeira coisa que eu vou ver, que eu posso ver, é calcular o alcance, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ver vai ser o alcance, tá? Por quê? O alcance dele é a mesma coisa que o alcance do míssil. E o alcance do míssil já está relacionado com o próprio tempo de queda. Legal. Então, eu consigo relacionar, ou eu consigo achar a relação para o tempo de queda, passar essa relação tempo de queda para o alcance da bala de canhão. Então, o alcance, o que a gente sabe? A gente sabe que é no eixo, então, é no eixo X, então, é mu. Se é mu, a gente tem a única equação, que é o sorvetinho. Então, S igual a S0 mais VT. Então, se eu analisar, vai ser aquilo lá. Então, para a bala de canhão, na horizontal, é como se ele andasse em linha reta e chegasse no alcance. Então, ele começa com a velocidade do canhão no x. Então, vamos aplicar aqui o sorvetinho. Vai ficar assim. Então, o espaço inicial que vai partir é 0. O espaço final vai ser o espaço inicial mais o alcance. Então, 0 mais o alcance é o próprio alcance. E o tempo que ele vai demorar para sair de onde ele partiu até chegar no alcance é o tempo de queda que vem do próprio míssil, que é o tempo, vai ser o tempo de encontro, né? Então, o que a gente tem? Então, aplicando o sorvetinho, vai ficar S0 mais VT. Então, o alcance vai ser 0 mais V0x, ou VCx, vezes o tempo de queda. Então, o alcance vai ficar, o VCx é velocidade da bala de canhão vezes raiz de 2 sobre 2, vezes o tempo de queda. Legal. Então, aqui, vou colocar que é o alcance do canhão. Então, alcance do canhão. Legal. E aqui vai ser o alcance do míssil. Legal. O que eu já consigo ver?
Como o encontro dos dois é no mesmo alcance dos dois, então eles vão andar a mesma coisa na horizontal para ter o alcance, o que vai acontecer? Então, o que eu posso ter? Então, no encontro, o que eu tenho? Eu tenho que o alcance do míssil vai ser o próprio alcance da bala de canhão. Legal. Então, o alcance do míssil a gente viu que é 180 vezes tempo de queda. E o alcance do canhão vai ser velocidade do canhão, raiz de 2 sobre 2 vezes tempo de queda. Legal. Aqui, se eu quiser, eu posso, como eu tenho o tempo de queda do lado, eu consigo simplificar, ficar 1. Aí eu passo multiplicando, dividindo, eu consigo achar a velocidade do canhão. Por isso que ele nem falou no exemplo, no exercício, porque a gente consegue calcular a velocidade do canhão por essa relação. Porém, eu não vou calcular a velocidade do canhão. Eu vou, por enquanto, deixar do jeito que está. Por quê? Porque depois vocês vão ver que vai aparecer essa relação lá para frente. Tá? Então, bom, vamos por partes então. Então, calculei o alcance do canhão, calculei o alcance do míssil e achei a relação deles, que é essa equaçãozinha. Agora, a mesma coisa que eu fiz no míssil aqui, eu calculei o alcance e o tempo de subida, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Então, no caso aqui, eu vou chamar de tempo de voo. Então, tempo, que é o tempo de voo que o canhão vai ter até chegar no encontro. Legal. Então, se eu analisar, o que eu vou ter? Ó? Então, o tempo de voo, ele vai ser, então, no eixo Y, logo vai ser movimento uniformemente variado. Legal, então vamos analisar. Então, para o eixo Y, o que ele vai ter? Ele vai partir do chão, como se fosse do chão, vai chegar na altura máxima, beleza? Então vamos analisar. Ó. Na perspectiva do canhão, então ele vai partir do chão e vai alcançar a altura máxima. A altura máxima a gente chamou de Hzinho. Então, essa altura máxima é o Hzinho. Então, ele vai ter uma velocidade inicial, que é o que eu chamei de assim. Então, vai ser velocidade inicial em Y para cima. Ele vai subir até chegar a uma certa altura. Nesse caso, eu não posso afirmar que ele chegaria na altura máxima. Não sei se ele chegaria na altura máxima. Então, eu não vou afirmar que aqui é a velocidade final. Então, aqui eu não vou afirmar que a velocidade final seria 0. Eu não sei essa informação. Então, não vou afirmar isso. Tá? Então, o que eu sei até agora? Eu sei que ele é um movimento de lançamento vertical. Então, vai ser para cima, né? Com a velocidade inicial em uma certa altura. Então, como eu não sei se ele chegou na altura máxima, para falar que a velocidade é 0, para calcular o tempo, então sobra só com segurança calcular usando o sorvetão. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Legal. Lembrando que a gravidade sempre aponta para baixo. Legal. Então, o que a gente tem aqui? Então, eu sei que eu parti do 0 e eu vou andar H, então aqui eu tenho certeza que o espaço final é o próprio H. Então, espaço final é o H. Espaço inicial é 0. A velocidade inicial é esse VC0y vezes o tempo de voo, mais a aceleração, como estou indo contra a gravidade, porque é um lançamento vertical, então contra a gravidade é uma coisa negativa, então vai ser menos g vezes o tempo de voo ao quadrado dividido por 2. Então, a altura vai ser VC0y vezes tempo de voo menos 10 vezes tempo de voo ao quadrado sobre 2. Aqui eu consigo simplificar. Então, 2 dividido por 10 dá 5, né? E aqui dá 1.
Então, a altura vai ser VC0Y vezes tempo de voo menos 5 tempo de voo ao quadrado. Legal. Como o tempo que ele vai demorar para partir daqui e chegar à altura máxima vai ser o mesmo tempo que o míssil vai demorar para cair, logo, o que eu posso concluir? Que o tempo de voo é a mesma coisa que o tempo de queda. Então, isso aqui é para o canhão. Isso aqui é do míssil. Legal. Então, partindo desse conceito que o tempo de voo do canhão vai ser o tempo de queda do míssil, então eu vou substituir o tempo de voo por tempo de queda. Então, vou puxar aqui para cima. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a altura... Vamos lá. A velocidade inicial no eixo Y do canhão, a gente sabe que é isso aqui, ó, que é VC raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser VC raiz de 2 sobre 2 vezes tempo de voo, vou substituir por tempo de queda, que é a mesma coisa. Tempo de queda. Menos 5 vezes. Então, tempo de voo vai ser o tempo de queda. Então, tempo de queda ao quadrado. Olha que legal. Aqui apareceu a velocidade do canhão relacionada com o tempo de queda. Só que a gente já viu aqui na equação passada uma relação da velocidade do canhão com o tempo de queda, que é relacionada também a esse tempo de queda sem a velocidade do canhão. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar esse lado aqui, ó, da equação e substituir isso aqui por esse outro lado da equação, né? Esse lado da equação. Então, isso aqui eu posso substituir por 180 vezes tempo de queda. Olha que coisa linda, hein? Então, vou substituir esse cara por isso aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a altura igual a 180 vezes tempo de queda menos 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Legal. Agora sim, vou pegar o tempo de queda que eu tenho e substituir lá. Então, que é a raiz quadrada daquele bagulho lá. Então, vai ficar assim, ó. A altura vai ficar 180 vezes raiz quadrada de 4.000... Como é que é? 4.500 menos h sobre 5 menos 5 vezes a raiz quadrada de 4.500 menos h sobre 5, tudo isso aqui ao quadrado. Como eu tenho quadrado com a raiz, eu consigo cancelar esse quadrado com a raiz. Legal? Então, ó, beleza. Então, bora lá. Então, vai ficar assim. Então, a altura vai ficar 180 vezes a raiz quadrada de 4.500 menos h sobre 5, menos, cancelei, né? Vai ficar menos 5 vezes, multiplicando 4.500 menos h dividido por 5. Legal, aqui eu consigo, então, com multiplicação e divisão, eu consigo simplificar. Então, aqui fica 1 em 1. Então, a altura vai ficar 180 vezes a raiz quadrada de 4.500 menos h sobre 5. Aqui passando menos 1, né? Então, menos 1 vezes... Aqui eu posso aplicar a distributiva. Então, vai ficar menos 4.500. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Olha só que legal. Tenho mais h de um lado e mais h do outro. O que eu posso fazer? Eu vou cancelar. Então, isso aqui vai sumir. Legal. Então, sumindo vai ficar 0 igual a 180 raiz de 4.500 menos h sobre 5 menos 4.500. Legal. Vou fazer o seguinte, vou passar esse 4.500 para lá. Então, vai ficar 4.500 igual a 180 raiz de 4.500 menos h sobre 5. Esse 180 vou passar
dividindo. Então, 4.500 dividido por 180 vai dar 25. Então, 25 vai ser raiz quadrada de 4.500 menos h dividido por 5. Legal. Para assumir o quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou levar ambos os lados pelo quadrado. Então vai ficar 25 ao quadrado. Então 25 ao quadrado igual. Esse quadrado vai cancelar aqui. Vai ficar 4.500 menos h sobre 5. Então 25 ao quadrado dá 625. Aí esse 5 que está dividindo eu posso passar multiplicando. Então já vou passar. 4.500 menos h. Então 625 por 5 vai dar 3.125 igual a 4.500 menos h. O que eu vou fazer? Esse menos h vou passar do outro lado e vai com o sinal positivo. Então vai ficar 3.125 mais h igual a 4.500. Esse 3.125 está positivo, vou passar do outro lado. Vou passar do outro lado negativo. Então vai ficar h 4.500 menos 3.125. Portanto, a alturinha vai ser de 1.375 metros. É a resposta final? Não. Por quê? Essa alturinha que a gente pegou a fórmula é a altura desse chão novo que a gente está considerando. Porém, o chão, que é o solo que ele está considerando, que é o original, que é o H, o que ele é? Se aqui ele está 300 e eu estou querendo essa altura, e aqui eu chamei essa alturinha, eu chamei de Hzinho, então a altura do chão real vai ser a altura do Hzinho mais os 300 metros. Beleza? Então, logo, a altura do chão real vai ser a altura do chão virtual mais 300. Que é a diferença dessas alturas. Então, vai ser 1.375 mais 300. Então, a altura vai ser de 1.675 metros. Ufa! Chegamos na resposta. Então, conseguimos calcular, merece um sorriso. Galerinha, vocês veem que é uma questão bem completa, é mais complicadinha, porque tem bastante passo para fazer. Se eu não me engano, essa questão é do IME, que é do Instituto Militar de Engenharia, então é uma questão mais pesada. É uma questão sofisticada, né? Mas o legal dessa questão é que ela trabalha com dois conceitos, que é o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, tá? Então, galera, depois quando vocês tiverem um tempo, agora que vocês têm a resolução, tenta fazer por vocês, imaginando tudo que a gente conversou, o míssil caindo, o canhão, a bala de canhão subindo, as alturas, os alcances, o tempo de voo, o tempo de queda. Façam para vocês treinarem e vocês vão ver que vocês vão adquirir um conhecimento bem bacana desse tipo de questão. E, lógico que isso aqui acaba desenvolvendo uma certa maturidade na física, aí, que é legal. E com certeza vocês vão conseguir detonar qualquer tipo de questão. Beleza, galera? Valeu aí pela atenção de vocês. E bora continuar os nossos estudos. E vamos vencer e a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. Porque a gente é forte, a gente é guerreiro e a gente é vencedor. Beleza? Precisando de mim, pode contar com a minha ajuda. Só me procurar que a gente vai detonar tudo, hein? Valeu, galera. Até a próxima.